Aqui eu vou explicar o que foi feito nesse teste unitário, ok? É porque é muito difícil escrever por texto, então eu preferi fazer um videozinho. Bem, suponha que eu queira testar uma classe do tipo essa, stack, que implementa uma pilha, né? Para ter mais funcionalidades aqui, eu resolvi colocar também um acesso externo. Não é comum numa pilha você fazer um acesso externo a um serviço, né? Tipo um web service, por exemplo. Mas eu fiz isso daqui para que o exemplo ficasse com mais funcionalidades, né? Então, considere, por exemplo, que quando eu vou dar um push num certo item, eu simplesmente coloco ele numa storage e também, como efeito colateral, eu acesso um request get numa certa URL, em algum lugar remoto aqui, né, com uma certa porta e tal. Por exemplo, tipo esse acesso do Pi, né? No caso do push, uma situação, suponha que eu queira dar um post lá no Pi, né? Seria uma opção, por exemplo. Aqui não tem funcionalidade a não ser didática, ok? Pois bem, o código de push seria esse, ok? Eu pego a resposta e com essa resposta eu faço alguma coisa. Por exemplo, gravo esse JSON em algum lugar, né? Agora, suponha que eu queira testar isso. É, uma das formas de fazer isso é criar, por exemplo, essa configuração global aqui, num arquivo que eu chamei de conftest.py e coloquei no diretório teste, certo? Com isso, ele vale para todos os requests que vão ser feitos nos seus testes, ok? É uma forma de você fazer isso globalmente. Dá também para fazer de forma bem específica, só para certas requests bem específicas, ok? Bem, pois bem, a ideia é usar essa fixture, né, com esse auto-use igual a true aqui, e mandar consertar através do monkey patch, mandar consertar num certo método, por exemplo, esse amend request get, ele vai consertar os request gets usando o monkey patch, que é um pacote é, do próprio é, do próprio Python, né? Que a gente usa aqui no PyTest. Você importa um PyTest, ele já está disponível esse objeto aqui. Esse objeto ele tem várias funcionalidades. Uma delas é setar um atributo, por exemplo, aqui eu estou setando um atributo request, o método get, o objeto é o request, o método é o get, e eu estou consertando ele para teste, né, usando esse método aqui. O que esse método faz? Ele vai retornar um response da mesma forma, né, um request models.response, que é o objeto response da classe do pacote request, já conhecido, aquele pacote que faz os requests HTTP, ok? Pois bem, o jeito de fazer isso, uma das formas, né, tem várias formas, mas uma das formas é usar, por exemplo, essa classe aqui, uma classe que a gente cria para fornecer. Então, deixa eu abrir a classe aqui. É uma classe que a gente cria, dá um nome a ela, e tem até uma, tem até uma dependência aqui que não precisa. Pois bem, essa classe a gente cria para poder fazer o quê? Retornar resultados para os nossos testes. Então, suponha que eu queira sempre retornar esse tipo de resultado para um dado teste. Então, essa classe, obviamente, isso aqui pode ser parametrizado, né? Eu posso receber aqui, além da URL, o item, posso receber mais coisas, implementar aqui uma série de cases e retornar valores específicos para testes específicos. Aqui é só um exemplo de integração disso tudo para ver como é que esse negócio funciona. Então, ou seja, o que eu preciso num request? Eu preciso de um JSON para responder, né? E também do status code, né? 200, por exemplo, é um status code OK. Então, no momento que eu crio um objeto request, atribuo a ele o valor 200 e atribuo a ele uma função. Note que isso aqui é uma função, eu estou retornando a função. Atribuo a ele uma função que retorna
o JSON, à medida que esse cara for usado lá fora, se alguém chamar o método JSON abre e fecha, vai executar esse código aqui para o teste, percebe? Note que aqui eu não posso invocar o método, senão eu estaria retornando o valor. Eu tenho que retornar a função, porque essa é a função que vai ser usada no meu teste lá fora. Quer dizer, alguém que pegar, vamos pegar por exemplo esse código aqui, ó. Alguém pega o objeto response e executa em cima dele uma função JSON. Eu quero que essa função JSON seja executada nessas condições, ok? Não quero que venha valor para cá, eu quero que venha a função. Como vocês sabem, o Python é uma linguagem funcional, então eu posso fazer isso. Bem, eu acho que já deu para mostrar aqui como é que as coisas se integram, certo? Tem o meu código, quando eu quiser testar o meu código, eu vou cair aqui nesse global para fazer o quê? Criar um request para um objeto que está inacessível, né? Eu vou mocar ela para o localhost, por exemplo. Eu não estou nem usando essa funcionalidade aqui, né? Vocês veem que eu estou ignorando a URL. Mas o ideal seria pegar esse JSON aqui, esses valores, dessa URL no próprio localhost. Estou passando aqui como parâmetro, né? A URL que eu passo para o meu objeto. Então eu poderia estar usando isso, daria mais flexibilidade no teste e tal. Ou seja, eu criaria um ambiente local que replica um ambiente externo, né? Esse ambiente externo está definido aqui na minha URL do serviço externo, que eu não tenho acesso. Petrobras, por exemplo, ter acesso é bem complicadinho. Então você pode fazer todo o desenvolvimento localmente, ok? Então é isso, pessoal. Acho que dá para vocês entenderem com esse pequeno vídeo. Qualquer coisa, estou à disposição.